Bom dia, meus amados irmãos. Todo mundo bem? Prontos para ouvir a palavra de Deus? É uma bênção, né? A gente está na casa do Senhor. Você já parou para pensar que Deus tem nos dado um privilégio enorme no Brasil de podermos adorá-lo e cultuá-lo livremente? Podemos vir à igreja sem qualquer impedimento, abrirmos as Escrituras em nossa própria língua, podemos estudá-la, podemos adorar ao Senhor. Nesse exato momento, há centenas e milhares de servos de Deus que não têm essa mesma liberdade que nós temos. Então, que louvemos e agradeçamos ao Senhor pelo privilégio que Ele tem nos dado de, com liberdade, adorarmos ao Senhor e proclamarmos a sua palavra. Antes de trazer a exposição do texto, eu não sei quantos estiveram ontem à noite, mas a minha intenção ontem à noite foi mostrar que nas Escrituras, antes de nós nos importarmos com os povos não alcançados, o primeiro a se importar com os povos não alcançados é Deus. E o Espírito Santo conduz a igreja, às vezes de uma forma mais contundente, quando ela não percebe a dimensão da sua comissão, e então o Espírito Santo conduz para situações e contextos que poderiam passar despercebidos da igreja. Então nós falamos sobre o alcance das minorias, o alcance daqueles que por isolamento, por contexto ou por qualquer uma outra situação, não têm a mesma oportunidade de ouvir o Evangelho que outras pessoas possuem. E é por isso que nessa conferência nós estamos nos concentrando nestes povos menos alcançados no Brasil e dando ênfase maior aos povos indígenas e aos ribeirinhos. Deixa eu fazer um teste com você hoje pela manhã. É um teste que eu gosto de fazer. Quem tem a Bíblia? Está em português? Quem foi o tradutor dessa Bíblia? João Ferreira de Almeida. Quem foi João Ferreira de Almeida? Era brasileiro? Americano? Era de que país? De Portugal. E era padre. Correto? Errado. João Ferreira de Almeida não foi padre. João Ferreira de Almeida foi um pastor reformado. Pastor da igreja reformada da Holanda, se converteu com o trabalho de missionários holandeses e aí foi treinado, ordenado pela igreja holandesa para trabalhar com portugueses. E dedicou a sua vida para a tradução que você tem hoje nas suas mãos. E quando foi que João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para a língua portuguesa? Século 17, 1600 e alguma coisa, não me lembro exatamente, talvez 1650, 1660, por aí. Ele não concluiu a tradução, morreu antes de finalizar o Velho Testamento. E um missionário holandês concluiu o seu trabalho. E hoje nós temos a bênção de ter as Escrituras na sua própria língua. Você sabia que a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, adotada pela nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, diz no seu capítulo específico sobre as Escrituras Sagradas, que tradução da Bíblia é um ministério nosso, da nossa tradição reformada? Que onde o Evangelho chegar, ali as Escrituras devem ser traduzidas para as línguas vernáculas, porque era um dos princípios fundamentais da Reforma Protestante do século XVI, com a sola Escritura, que nenhum crente deveria basear a sua vida se não fosse na Escritura ou na Palavra de Deus, e para isso ele precisava ter acesso na sua própria língua. É por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil trabalha com tradução da Bíblia. Você sabia disso? Que há vários pastores nossos que estão trabalhando com tradução da Bíblia, tanto no Brasil como em outras partes do mundo. Nós temos missionários na África, na Ásia, temos missionários aqui no Brasil com povos indígenas
e vários deles trabalhando com tradução da Bíblia. Antes de fazer a exposição, então, do texto que nós temos para hoje, pela manhã, eu gostaria de passar um breve vídeo para os irmãos terem uma ideia do que acontece quando um povo recebe a Bíblia nas suas mãos. Em 2008, nós tivemos a oportunidade de entregar a Bíblia completa, Antigo e Novo Testamentos, para o povo Guajajara no estado do Maranhão. Agora, veja lá, a tradução não foi feita por mim, foi feita por um missionário americano, e eu tive a oportunidade e o privilégio de ser o revisor e o editor dessa Bíblia, porque o missionário adoeceu, precisou retornar para o seu país, e nós passamos 5 anos trabalhando nessa tradução, e em 2008 ela foi entregue ao povo Guajajara, que é uma das maiores tribos do Brasil, quase 20 mil indígenas, hoje com igrejas sólidas, com o Evangelho e com uma escola bíblica de treinamento de indígenas para o trabalho missionário. Vamos dar uma olhadinha então no vídeo, é bem rápido, e depois então eu faço a exposição da lição de hoje de manhã. Aquela última jovem que estava recebendo uma Bíblia da minha esposa, memorizou 100 versículos para ganhar uma Bíblia. Foi um concurso que foi feito e alguns deles memorizaram 100 versículos para receber sem custo algum o texto das Escrituras. Eu acho que não há privilégio maior no mundo do que participar de um projeto em que nós levamos a palavra de Deus para um povo. Eu acho que nós estamos tão acostumados com a Bíblia, tantas versões em português. Hoje você pode escolher Bíblia para combinar com a roupa do corpo, você pode escolher, não é, de todas as formas, que nós não temos noção do que é um povo receber a Bíblia pela primeira vez, viu, meus amados irmãos? É um privilégio enorme. Ok, o texto de hoje de manhã é também um dos textos que mais gosto quando falo sobre missões. Eu tive no seminário um professor, o texto é Romanos, capítulo 15. Eu tive no seminário um professor, reverendo Otton Dourado, que costumava dizer para nós alunos lá, que a gente lê as Escrituras e às vezes a mensagem do texto bíblico passa despercebida, e ele então usava a expressão, ele disse, mas de repente a verdade de Deus explode na frente da gente. E eu me lembro que estava fazendo um curso de exegese de Romanos com o pastor Francisco Leonardo, e uma das nossas tarefas era escolher uma porção da carta aos Romanos para apresentar uma exegese escrita. E eu fiquei lendo a carta e imaginando que texto faria o trabalho, e de repente, ao ler esse capítulo 15 de Romanos, a verdade de Deus explodiu na minha frente, e eu passei a usar esse texto em muitas e muitas igrejas por onde prego, porque eu acho que esse é um dos textos, assim, quando a gente fala sobre a missão pioneira, é um dos mais extraordinários textos que nós encontramos no Novo Testamento. O texto, na verdade, a perícope começa no versículo 14. Agora, pela minha experiência de ontem à noite, já vi que é mais difícil expor textos longos. Então, eu vou me concentrar nos versículos 20 e 21 desse texto. A gente vai dar uma olhadinha no contexto a partir do versículo 14, mas na verdade a minha exposição e a minha apresentação, aula aos irmãos nessa manhã, é baseada nos versículos 20 e 21. Veja lá, Romanos capítulo 15, versículos 20 e 21, que diz assim: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Eu convido os irmãos que têm a versão Almeida atualizada, que leiam comigo mais uma vez. E dessa vez, nós vamos prestar atenção nos verbos. Nós vamos fazer uma espécie de uma mini aula de linguística hoje de manhã,
e vamos fazer uma análise linguística desse texto, prestando atenção aos verbos, porque esses verbos que o apóstolo Paulo utiliza são extremamente importantes para indicar a mensagem que ele quer transmitir à igreja de Roma. Então, leamos juntos 20 e 21. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Muito bem, deixe-me começar dizendo que há evidências históricas de que nem sempre a igreja compreendeu a necessidade de missões. Se nós fizermos uma análise da história da igreja, nós vamos perceber que em determinados momentos dela, passou despercebida a necessidade da proclamação do evangelho até os confins da terra. E eu quero citar apenas alguns exemplos, poderia citar mais. Por exemplo, quando William Carey, o sapateiro inglês, considerado como o pai das missões modernas, escreveu um livreto e apresentou a uma conferência de pastores no seu país, a Inglaterra, sobre a necessidade de se pregar o evangelho aos pagãos. De repente um pastor se levantou no auditório e disse: sente-se, meu jovem, porque quando Deus quiser salvar os pagãos, Ele o poderá fazer sem a minha ou a sua ajuda. Naquele momento, aquele pastor estava refletindo um pensamento teológico e uma expressão de uma espécie de hipercalvinismo, em que alguns indivíduos da igreja naquela época estavam imaginando que não havia necessidade da igreja seguir em comissão, e eu não digo missão porque a missão é de Deus, mas a comissão, e assim sair e evangelizar os povos que na época eram chamados de pagãos. Sente-se, meu jovem, quando Deus quiser alcançar os pagãos, Ele o fará sem a minha ou a sua ajuda. Infelizmente nós encontramos ainda hoje hipercalvinistas assim, que acham que a igreja não tem qualquer função de evangelização. Ou eu não sou calvinista, ou entendo que esta é uma visão extremada, não contemplada nas Escrituras, e esse texto do apóstolo Paulo vai nos ajudar um pouco a demonstrar que há necessidade de proclamar o evangelho a todas as nações antes do retorno do Senhor Jesus Cristo. Uma das histórias também missionárias mais interessantes que eu já li, e para você que gosta de ler biografias missionárias, com todo o cuidado que as biografias missionárias precisam ter, é o livro Por Essa Cruz Te Matarei, que conta a história de um jovem americano de 17 anos, Bruce Olson, que de repente sentiu o chamado de Deus para vir evangelizar uma tribo não contactada da Colômbia. E primeiro recebeu a rejeição da família, depois recebeu a rejeição da sua igreja, da sua denominação, e por fim recebeu a rejeição das agências missionárias, que achavam que ele era novo demais, despreparado demais para encarar o trabalho entre povos indígenas na Amazônia. A história desse rapaz é espetacular. Ainda hoje, depois de mais de 30 anos, atua na Colômbia, agora com treinamento teológico de indígenas, mas ele recebeu também da igreja um não, porque pelo menos alguns setores da igreja não estavam entendendo a necessidade da proclamação do evangelho a todas as nações. Se você olhar Atos dos Apóstolos, capítulo 11, de 1 a 18, e nós mencionamos um pouquinho disso ontem, a igreja primitiva também ainda não estava completamente consciente de que o evangelho deveria ser anunciado a todas as nações, por mais que tivesse ouvido do próprio Jesus Cristo, nos chamados textos clássicos da grande comissão.
de Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15, Lucas 24, 44 a 46, João 21 e Atos 1, 8. Mesmo ouvindo de Jesus aquelas palavras sobre a necessidade de fazer discípulos de todas as nações, de ir pregar o Evangelho por todas as nações, a impressão que a gente tem ao ler o livro de Atos dos Apóstolos é que, no mínimo, a igreja de Jerusalém estava entendendo o trabalho de evangelização como uma espécie de anexação de gentios à igreja judaica, com a observância do templo, a observância das leis, a observância da circuncisão e de uma série de coisas. Então a impressão que nós temos é que mesmo no Novo Testamento ainda não está completamente clara a visão da igreja de que ela tem um papel fundamental na proclamação do Evangelho até os confins da terra, para aqueles que Deus elegeu de antemão possam pela palavra ouvir e aí então invocar ao Senhor, crer e assim então ser justificados diante do Senhor Jesus. Por essa razão então os autores do Novo Testamento fazem questão de registrar no texto sagrado que o Evangelho é destinado a todas as nações. No capítulo 1 de Romanos mesmo, o apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, mas também do grego. E muitos comentaristas acreditam que a palavra grego ali não é uma referência aos helênicos, é uma referência aos gentios de forma geral. Então a salvação, através do poder do Evangelho, aplica-se aos judeus e aos gentios, e os autores do Novo Testamento deixam muito claro. Um texto que eu gosto muito é de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, quando está diante do Cordeiro, então, a multidão de representantes de povos, línguas e nações. Agora, quando se pensa em missões no Novo Testamento, não há como não pensar no apóstolo Paulo, tanto por sua prática missionária, quanto por sua fundamentação teórica da missão. E aqui eu vou fazer um parênteses na minha apresentação e deixar de seguir o que eu tenho aqui diante de mim. Quando a gente está estudando no seminário, a gente recebe modelos, não só conteúdo, nós recebemos modelos de ministério, modelos pastorais, modelos para seguir. E eu louvo a Deus que tive homens, professores do seminário presbiteriano do norte, que faziam aquilo que a gente considera o ideal para o pastor e para o missionário: conhecimento e piedade, conhecimento e ação, conhecimento e prática. É muito ruim quando a igreja senta e conversa sobre missões, ela analisa, ela destrincha, mas sentadinha no seu banco, sem sair, sem praticar, sem qualquer ação missionária. E eu tenho encontrado até doutores em missiologia que nunca plantaram uma igreja, nunca saíram para o campo, são doutores de gabinete, que muitas vezes conhecem toda a teoria a respeito da evangelização, mas nunca pôs a mão à massa, não foi para a rua para evangelizar, não saiu para os campos necessários para pregar o evangelho. E aí então são pessoas que carecem um pouco de modelo, mas o modelo que nós encontramos no apóstolo Paulo é um homem de tremendo conhecimento, que formulou uma teologia da missão no Novo Testamento, mas que foi ele mesmo um dos maiores missionários da igreja cristã. Eu fico preocupado, meus amados irmãos, sabe por quê? Porque uma das palavras, eu estou descobrindo agora, quando vou às igrejas, mais utilizadas no vocabulário dentro da nossa tradição reformada, é a palavra pragmatismo. Eu estou descobrindo um novo sentido dessa palavra pragmatismo. E eu acho que estamos correndo o risco de taxar de pragmatismo qualquer ação mais entusiasmada da igreja. Quando uma igreja começa a fazer muito evangelismo, aí os teóricos da missiologia sentam e dizem assim: pragmatismo, puro pragmatismo. O apóstolo Paulo era o que então? Porque ele tinha
uma visão muito clara da doutrina, tinha uma visão muito clara do Evangelho. Ele dizia que havia um mistério oculto e agora revelado, e esse mistério era de que Jesus iria alcançar os gentios. Aquilo que havia sido profetizado e prometido agora se revela nas páginas das Escrituras, e ele se baseia nesse mistério, se baseia nessas promessas do Antigo Testamento e diz: esse evangelho que eu prego é um evangelho para todas as nações, para o gentio e para o judeu. Não há outro método, é o método de Deus para a salvação do indivíduo, é através da proclamação do evangelho. É claro e é verdade que existe um sentido de pragmatismo em que a verdade não é mais absoluta e o que passa a valer é aquilo que funciona e não aquilo que está nas Escrituras. Por isso, nós temos que atentar para a verdade que encontramos no texto sagrado. A carta aos Romanos, apesar de alguns imaginarem que o objetivo do apóstolo Paulo foi dar uma síntese doutrinária e teológica para a igreja de Roma, há muitos estudiosos hoje concluindo que a carta tem uma finalidade missiológica ou missionária. E se você continuar a leitura aí do capítulo 15, a partir do versículo 22, depois que o apóstolo Paulo afirma a natureza do seu ministério nos versos 20 e 21, dizendo que ele se esforçou para pregar o evangelho, não fundamentando em fundamentos de outros apóstolos, mas como um missionário pioneiro. Aí então, a partir do verso 22, ele diz assim, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar vocês. Mas agora, não tendo campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado. E isso aqui é extremamente importante entendermos, porque essa palavra encaminhado tem um sentido missiológico. O que o apóstolo Paulo está querendo da igreja de Roma é uma parceria para que aquela igreja o enviasse como missionário à Espanha. Então a carta aos Romanos sim apresenta o evangelho, apresenta a doutrina cristã, mas a apresenta para que a igreja de Roma tomasse conhecimento de quem Paulo era, que evangelho ele pregava, e aí então se sentisse confortável, animada, entusiasmada para enviá-lo como missionário à Espanha. E eu pergunto sempre aos conselhos missionários e às igrejas, quais são os critérios que vocês utilizam para enviar um missionário para o campo? É interessante, e aí talvez o termo pragmatismo se aplique, porque eu tenho observado que muitos conselhos missionários e muitas igrejas não estão aplicando necessariamente princípios bíblicos para decidir se envia aquele missionário ou não. E às vezes ela sustenta e envia um missionário e nem sabe que tipo de evangelho o missionário está pregando lá no campo. Aliás, eu tenho tido experiência de conhecer missionários que criticam ferrenhamente a tradição reformada e a igreja presbiteriana do Brasil, mas eles vêm buscar sustento na igreja presbiteriana do Brasil às vezes, mesmo pregando um tipo de evangelho diferente do que nós pregamos. Isso para nós é importante. O apóstolo Paulo está dizendo, eu quero que vocês me enviem como missionário, mas antes eu quero que vocês me conheçam e saibam que tipo de evangelho eu prego. Vocês já ouviram falar, eu não me lembro se da outra vez que eu estive aqui, eu falei sobre o missionáriozinho de estimação das igrejas. Hoje na igreja presbiteriana do Brasil é feio uma igreja que não sustenta sequer um missionário. Nós temos a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a PMT, nós temos a Junta de Missões Nacionais, JMN, da IPB, que faz o trabalho não transcultural no Brasil, nós temos o PMC, que é o Plano Missionário Cooperativo, nós temos várias instituições na nossa igreja que fazem
o trabalho missionário. E então, de repente, a igreja se sente pressionada. Ela imagina assim, puxa, mas nós somos uma igreja tão grande e a gente não sustenta nem um missionário. Vamos escolher então um missionário para nós sustentarmos. E aí a igreja começa a procurar um missionário que eu chamo de missionário de estimação. E aí os critérios que ela vai utilizar são critérios muito românticos em relação à visão missionária. Vamos procurar um missionário, por exemplo, que já pegou muitas malárias. Então, missionários, por favor, apresentem o seu currículo. Eliezer, quantas malárias você já pegou, meu filho? 13. Perdeu para o Ronaldo. O Ronaldo já pegou, acho que 20 e não sei quantas, né? Então, nós queremos um missionário que tenha o fígado acabado. Apresenta a biópsia. Apresenta o exame de que seu fígado está acabado, porque missionário para a gente tem que ser missionário sofredor. Se não for missionário sofredor, não dá para a gente sustentar. Aí o outro critério, missionário Indiana Jones, tem que ser um missionário daqueles aventureiros, né? E aí a gente apresenta para a igreja a imagem daquele missionário de canoa, né? E a música de fundo, e aí você vai, e o missionário vai remando, né? E aquela música extraordinária, e a igreja olha e diz, Jesus tem misericórdia, e eu aqui com o meu carro do ano, com o meu emprego maravilhoso, eu estou constrangido, e aí você sai da igreja extremamente humilhado, porque você está dizendo, esse que é crente, eu sou um pecador. E o jovem que está aí no banco diz, puxa vida, minha vida é tão monótona, se eu fosse lá para a Amazônia, a coisa seria tão boa. Olha, já imaginou remando, chegando ali na aldeia, todos os indígenas reunidos, e eu debaixo daquele carvalho sagrado prego o evangelho, e toda a aldeia se converte para a glória de Jesus, e a igreja diz amém. Você ouviu a história do reverendo Norval? Ele diz que come carne de jacaré. Ele diz que os índios lá matam guariba, o macaco moqueiro, parece uma criancinha assim muqueada, e ele quebra o braço e come. E a gente vai alimentando a igreja com essas histórias, com esses estereótipos, e a igreja vai fazendo missões, não porque ela tem qualquer base bíblica para fazer, mas em primeiro lugar porque é a coisa do momento, em segundo ela não quer passar vergonha por não sustentar qualquer missionário, e em terceiro ela precisa retroalimentar-se com essas histórias espetaculares e extraordinárias que muitas vezes só ocorrem nas biografias missionárias. E eu digo para você que é jovem, se você for para a Amazônia, querendo ser um missionário por romantismo, você não fica 15 dias na Amazônia. Você não dura 15 dias numa aldeia indígena. O romantismo acaba logo. Aquela remada que parece tão bonita com a música de fundo, dói a mão. As costas explodem depois de horas a fio remando. E você não tem como se ajeitar. Você levanta a canoa, bambeia. Aí você senta novamente, horas a fio, e pergunta para o indígena, já está perto? E ele diz, é bem aí. E você rema mais 3 horas. E está perto, ele diz, é bem aí. Não tem nada de romantismo nessas coisas. É preciso basearmos a nossa ação missionária nas Escrituras e naquilo que ela nos apresenta sobre a natureza do trabalho missionário. Então, nesse texto de Romanos, capítulo 20 e 21, Paulo afirma mais uma vez o caráter pioneiro do seu ministério. Quando eu, naquela época de seminário, li o comentário de Calvino sobre esses textos, eu fiquei extremamente decepcionado. Eu disse, mas como é que pode? Calvino está dizendo aqui que esse texto se aplicava só a Paulo. Depois eu fui ler com mais cuidado e também com mais experiência e entendi o que Calvino estava querendo dizer. O que Calvino quis dizer no seu comentário é que nem todo mundo vai ter um ministério assim, né? Assim como o apóstolo Paulo. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso pela prática do apóstolo Paulo.
Paulo, em suas cartas, tem a prática de colocar na primeira parte da carta aquilo que ele entende ser universal, aquilo que ele entende ser palavra de Deus absoluta em todos os contextos. E tem o hábito de, no final da sua carta, ou na segunda metade da sua carta, ele tratar de questões contextuais específicas. Então, quando ele escreve dizendo, eu me esforcei para pregar o evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio, mas como está escrito, hão de vê-los que nada tiveram notícia dele, ele não está dizendo, todo mundo tem que ser pioneiro como eu sou. E você não precisa ficar constrangido ao conversar com um missionário e dizer assim, poxa, eu admiro esse irmão, porque ele deixou tudo e foi lá para o meio da Amazônia para trabalhar com ribeirinhos ou para trabalhar com indígenas. Você não precisa ficar constrangido desde que Deus não tenha te chamado especificamente para fazer isso. Porque nem todo mundo é pioneiro, nem todo mundo foi chamado para edificar em fundamentos ainda não estabelecidos, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto, tá bom? Então vamos fazer agora uma análise do texto propriamente. Vamos ver os versículos 20 e 21, e eu quero apresentar aqui o que eu chamo, meus irmãos, de 3 elementos fundamentais para a missão pioneira, tá bom? E aí então nós vamos dar uma olhadinha nos verbos para a gente poder extrair desses 2 versículos, então, alguns princípios importantes para a nossa ação missionária. Primeiro verbo que nós encontramos aí, qual é? Esforçando-me deste modo. Você já leu as cartas de Paulo, certamente, já leu o livro de Atos dos Apóstolos, e sabe que quando Paulo diz, eu me esforcei para pregar o evangelho, ele realmente significa que se esforçou para pregar o evangelho. Então vamos lá, primeiro princípio da missão pioneira: sem esforço não se faz missões. Sem esforço não se faz missões. A igreja não tem como fazer missões e praticar missões deitada em berço esplêndido. Ela não pode fazer a obra missionária sentada confortavelmente nas 4 paredes, entre as 4 paredes, e dizer que ela anuncia o evangelho, porque uma obra pioneira exige um esforço muitas vezes descomunal. Quando você lê o currículo do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, naquela disputa, não é, em que as pessoas estavam denegrindo a imagem dele, criando confusão na igreja de Corinto, questionando o seu apostolado, questionando a sua doutrina, fazendo de tudo para atrapalhar a obra missionária do apóstolo Paulo, ele faz uma descrição do seu ministério ou do seu currículo que dá arrepio quando a gente lê, porque ele fala das chicotadas, ele fala dos naufrágios, ele fala das lutas, e ele completa dizendo assim, olha, eu tinha a luta externa daqueles que se opunham à pregação do evangelho no Império Romano, dos judeus e tudo mais, e ele diz, e eu também tinha ainda a oposição interna dentro da igreja. Então era um camarada extremamente sofrido, que muitas vezes teve que escrever e dizer, é assim que eu penso e eu tenho convicção, porque é assim que Jesus Cristo me revelou, e essa é a natureza do evangelho, e eu me esforço e vou fazer de tudo para que esse evangelho seja anunciado aos gentios, que foi para isso que eu chamei, que ele me chamou. E quando Paulo então discipula Timóteo, ele diz, Timóteo, prega a palavra, a tempo, fora de tempo, se esforça, faça de tudo para que você pregue o evangelho, para que as pessoas ouçam o evangelho. Sem esforço não se faz missões. Agora, aí nós temos um problema prático muito sério, porque o crente de hoje não quer se esforçar de maneira geral. E eu estou convencido de que quanto mais conforto a gente tem, mais preguiçoso a gente fica.
Isso se aplica a outras esferas da vida e se aplica também à esfera espiritual. Quanto mais conforto temos, mais preguiçosos ficamos. Eu sou filho de presbiterianos. Meu pai foi presbítero a vida inteira no interior da Bahia. Então, pequenininho, criado numa vila que nem tinha igreja presbiteriana, o ponto de pregação na nossa casa, as pessoas vinham a cavalo de distâncias 10 quilômetros, 15 quilômetros a cavalo ou a pé, para um culto uma vez por mês, que o pastor vinha da cidade para aquela vila, para então ter um trabalho evangelístico lá. E as pessoas vinham. E no entanto, hoje nós temos carro, nós temos todo o conforto da cidade, e é uma luta vir para a igreja, né? É uma luta participar do trabalho de Deus. Se é difícil participar do trabalho de Deus com todo esse conforto, como é que você então vai sair daqui para ir para a Amazônia para pregar o evangelho para ribeirinhos ou para indígenas? Mas sem esforço não se faz missões. Esse esforço, ele se manifesta de várias maneiras. No meu caso, por exemplo, como um missionário transcultural, eu tenho que, por exemplo, me esforçar intelectualmente. E é por isso que nós, missionários, buscamos uma formação acadêmica intelectual, porque eu não posso fazer uma tradução saudável, eu não posso fazer uma tradução sólida e fiel, se eu não tiver a capacidade de examinar os textos bíblicos nas línguas originais, se eu não tiver a capacidade de examinar todo o material que já foi publicado a respeito daqueles textos, e assim então tomar as decisões certas de como traduzir aquele versículo. E para isso então eu preciso de preparo intelectual, acadêmico. Quando a gente chega numa aldeia indígena, como nós chegamos agora entre os Auaguajá, uma tribo recém-contactada com um índice mínimo de bilinguismo, pouquíssimas pessoas há 9 anos atrás, quando chegamos, falavam português, e você não pode chegar na aldeia e dizer assim: eu gostaria de adquirir uma gramática e um dicionário da sua língua para que eu pudesse aprendê-la. Não existe o dicionário e não tem a gramática. Você que tem que fazer o dicionário, você que tem que escrever a gramática. A língua nem escrita era. Nós tivemos que fazer uma análise fonética, uma análise fonológica, promover então aqueles fonemas a grafemas, escrever letras para marcá-los, e assim começar a ensinar os indígenas a ler e escrever, e aí então poder traduzir as escrituras. E os desafios: a língua grega tem características que a língua auaguajá não tem, como o português. A língua grega tem voz passiva. Em grego e em português pode-se traduzir: os teus pecados estão perdoados, perfeitamente. Mas em Guajá eu não tenho como traduzir: os teus pecados estão perdoados. Eu tenho que dizer quem perdoa os pecados, porque não existe voz passiva em Guajá. Então eu tenho que fazer uma análise do texto, descobrir pelo contexto quem é que perdoa os pecados ali: é Jesus ou Deus? E aí eu tenho que tomar essa decisão, porque o texto não me permite preservar a estrutura de voz passiva. É um esforço intelectual. Às vezes as pessoas se enganam. Elas acham que o missionário, porque vai para a Amazônia, vai para o meio do mato, ele não precisa de preparo. Muito cuidado, porque essa tem sido uma das razões de retorno precoce de missionários do campo, a falta de preparo específico para lidar com aquela situação transcultural. Não é só linguística, a cultura dos ribeirinhos e dos indígenas da Amazônia é uma cultura muito específica. Se o missionário não souber lidar com aquela cultura, ele vai cometer erros dos mais absurdos possíveis. Nós já temos uma tendência de achar que tudo é do diabo. Tudo que é diferente é do diabo. Então você chega numa aldeia, você acha que aquela cultura é toda diabólica, não é? E o missionário já chega amarrando tudo, não é? E ele amarra isso, amarra aquilo outro, e está todo mundo tão amarrado, não é? Que aí ele não consegue desenvolver o trabalho, por falta de preparo e por falta de discernimento. Isso requer esforço na tarefa missionária pioneira. A minha maior dificuldade e o meu maior desafio é fazer os indígenas perceberem, ou qualquer outro povo perceber, que quando nós apresentamos o Evangelho, nós o apresentamos em uma embalagem.
Não tem como apresentar o evangelho sem uma embalagem. O problema é quando o povo recebe a embalagem e a sacraliza em detrimento do próprio evangelho. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, a igreja evangélica brasileira tem quantos anos? 160 e por aí, não é isso? Se contarmos a partir do Roberto Calli, não é? Ou perto disso, não sei. Quantos anos a igreja brasileira levou para desempacotar o evangelho e descartar a embalagem que nós recebemos do governo, dos missionários americanos ou europeus? E a gente passa a brigar por coisas tão secundárias no nosso meio, porque foram coisas que nós recebemos da embalagem, mas que não fazem parte do evangelho propriamente. E isso não é fácil. Vou dar só um exemplo para vocês perceberem como é difícil o trabalho do missionário pioneiro. Nós chegamos em 1990 entre os índios Tembé, no estado do Pará. O Tembé tem a sua cultura tradicional. Criança, quem cuida da criança é a mulher e não o homem. Quem carrega a criança na tipóia, quem a amamenta, quem cozinha para ela, quem orienta, quem ensina, só depois que a criança está um pouquinho maior, aí é que o pai vai levar para o mato, vai ensinar aquelas atividades que são papel do homem e não papel da mulher. Mas eu não sou Tembé, eu sou baiano. E tenho a minha cultura familiar, tenho a minha cultura estadual e tenho a minha cultura brasileira. E nós temos um filho nessa época, que os indígenas chamavam de Cangapim, porque ele tinha a cabecinha toda pelada, não tinha cabelo nenhum. Então eles puseram o nome dele de Cangapim, é o Lucas, cabeça pelada. E cadê o cabeça pelada? Era o centro da aldeia. E eu ajudava a minha esposa. Dava banho no Lucas, pegava no colo, contava histórias. E de repente eu vi na aldeia os indígenas começarem a pegar o seu filho no colo, saírem pela aldeia, dando banho, e eu disse, opa, sem querer eu estou sendo um agente de mudanças, sem querer. Eu nunca briguei com eles, olha, você tem que dar banho no seu filho, você tem que fazer a mamadeira para ele, ou coisa dessa natureza, porque eles têm o seu próprio sistema e o sistema funciona. Não falei nada, mas com isso eu estava introduzindo uma mudança que não tem absolutamente nada a ver, necessariamente a priori, com, claro que tem a ver com um bom cristão, ajudar a sua esposa, amar a sua esposa, mas não tem culturalmente nada a ver com, isso pode variar de povo para povo, o papel de quem faz o que com o seu filho no processo de educação. No momento de orar no culto, naturalmente dizer, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Mas onde é que está nas escrituras que nós temos que fechar os olhos para orar? Não é? Então a gente acaba com o evangelho entregando um pacote, e às vezes os indígenas, como qualquer outro povo, sacralizam tanto esse pacote que depois eles têm dificuldade para viver uma vida cristã livre, apenas baseada no evangelho e não em elementos culturais externos. Nem tudo é pecado na cultura indígena, e eu não posso chegar e achar que tudo é pecado. Então são espécies de esforço que nós temos que enfrentar quando vamos trabalhar num contexto transcultural pioneiro. Se você vai para a Amazônia, os povos amazônicos são animistas por natureza. Então é uma cosmovisão completamente diferente da nossa. Eu tive um pouco de dificuldade com isso entre os indígenas, porque para eles tudo é espírito. O rio tem espírito, as árvores têm espírito, a floresta, os peixes, os animais, elementos que para nós são inanimados, na cultura deles são seres animados. E daí veio o termo animismo, ânima, alma, não é? São seres com alma, e eles vivem a sua vida inteira para manipular esses seres. Agora imagine tudo isso, você como missionário se preparar e tomar muito cuidado para chegar e pregar o evangelho num contexto como esse, num contexto animista.
é preciso muito esforço. A gente vê o apóstolo Paulo nesse tipo de esforço, por exemplo, quando ele chega em Atenas, no capítulo 17 de Atos, e ele apresenta o evangelho de uma forma contextualizada, a partir de elementos conhecidos da cultura, para daí então começar a trazer a revelação especial de Deus e dizer aos atenienses que Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas que agora Ele chama todas as nações ao arrependimento. É preciso muito esforço. Quando nós chegamos entre os Guajá e começamos a estudar a cultura deles para saber como evangelizar, nós passamos 2 anos só aprendendo a língua, a cultura, sem começar a evangelizar. E toda vez que eu falava em Deus, eles me davam uma palavra. E eu disse, eu preciso estudar essa palavra, eu preciso saber se eu posso realmente usar essa palavra. A palavra que eles usavam é tapana. E eles insistiam comigo, essa é a palavra para Deus. O branco não chama de Deus, nós dizemos tapana. Mas quando eu fui para as histórias tradicionais dos Auaguajá e fiz a pesquisa sobre quem era a tapana, os seus atributos, as suas características, eu disse, eu não tenho como usar essa palavra. Essa palavra não reflete os atributos do Deus que nós encontramos nas Escrituras Sagradas. Eles resistiram um pouquinho, hoje já estão aceitando, mas eles mesmos hoje, com mais conhecimento das Escrituras, reconhecem e dizem, é verdade, a gente não podia ter falado que Deus é tapana, porque tapana tem cara de onça, tapana tem mulher, tem vários filhos, e tapana é um ser iracundo. Quando chove, aquele trovão e aquele relâmpago são manifestações de tapana. Ele está zangado com alguma coisa que alguém fez. Alguém fez alguma coisa errada e tapana está zangado. Então, para falar do amor de Deus, falar que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar, era incompatível com a natureza de tapana. E por isso nós rejeitamos o uso daquele termo e utilizamos uma outra palavra que pudesse dar o sentido dos atributos de Deus. Tudo isso é esforço no trabalho pioneiro para que a gente anuncie o Evangelho de forma coerente, sólida e bíblica, e não comprometamos a natureza do Evangelho no nosso processo de evangelização ou de alcance de um povo. Vamos lá para o segundo? Segundo ponto, e o meu tópico aqui é: sem Bíblia não se faz missões. E onde é que nós encontramos isso? Versículo 21. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Os autores do Novo Testamento fundamentam sua missão nas promessas e profecias de Deus reveladas no Antigo Testamento, como faz Paulo aqui ao citar Isaías 52:15. Às vezes, quando a gente fala de missões na igreja, a impressão que dá é que existem 5 versículos sobre missões na Bíblia, né? A chamada grande comissão. E provavelmente, se eu perguntasse aos irmãos, me citem aí um versículo sobre missões, vocês iriam me citar esses 5 versículos, ou 5 textos, melhor dizendo. São mais do que versículos, mas 5 textos de Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 21 e Atos 1:8. A impressão que as pessoas têm, às vezes, quando se fala em missões, é de que é só isso que a Bíblia fala sobre missões. Eu tenho dado palestra em outros lugares e eu tenho dito, onde começa missões na Bíblia? Porque o apóstolo Paulo não tinha ainda o Novo Testamento, ele foi um dos autores usados pelo Espírito Santo para a formação do cânon do Novo Testamento, mas ele teve que se basear no Antigo Testamento para estabelecer os princípios revelacionais de Deus para a salvação da humanidade. Ele vai para o Velho Testamento e o apóstolo Paulo encontra no Velho Testamento a argumentação sólida que baseie ou que dê base para a ação missionária dele. Então ele diz, está escrito.
e o princípio que nós vamos utilizar agora pela manhã, meus amados irmãos, é que fazer missões não é uma questão de gosto, não é uma questão de modismo, não é uma questão de pragmatismo, é uma questão de natureza das Escrituras. As Escrituras revelam os decretos de Deus e revelam o plano de salvação de Deus para a humanidade. E esse plano inclui a proclamação do Evangelho até os confins da terra. E Paulo não tinha a menor dúvida a respeito disso, e ele se baseia no Antigo Testamento para fazer o que fazia. Sem Bíblia não se faz missões. Aí você me pergunta então, pastor, então onde é que começa a base bíblica de missões? E a minha resposta é Gênesis 1:1. O que diz lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. O que tem de missões aí? Não precisa forçar a barra para dizer que tem alguma coisa de missões aí, porque provavelmente você não vai ver, não vai enxergar nada de missões aí. Porque a nossa tradução não vai nos ajudar muito. Então, siga o meu raciocínio para dizer então que eu considero Gênesis 1:1 como a primeira base de missões nas Escrituras. Vamos lá, vamos ver se os irmãos estão aí bons no conhecimento bíblico. Quem escreveu o livro de Gênesis? Nós cremos que foi Moisés, não é isso? Nós não vamos naquela linha liberal de teoria das fontes ou redacionismo, etc. Nós cremos que Moisés é o autor do Pentateuco. Onde Moisés estava quando ele escreveu o livro de Gênesis? No Egito? No deserto, certo? No deserto, Deus se revelou primeiro a Moisés, não é? Lembra? No episódio da sarça ardente. Depois ele foi para o Egito, retirou o povo, e naquela caminhada de 40 anos, Deus se revela à nação de Israel com qual nome hebraico? Com aquele termo que os judeus não pronunciam, né? E pronunciam como Adonai. E a gente também não sabe qual é a pronúncia correta, se é Yahweh, se é Yahvé, se é Javé, Jeová, né? E por aí vai. Mas é esse termo. Agora, siga o meu raciocínio. Quando Moisés vai escrever Gênesis 1:1, seria então natural ele dizer assim, no princípio, né? Em hebraico, deixa eu gastar meu hebraico do seminário, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. É só isso que eu sei, tá? Do hebraico do Velho Testamento. Mas eu citei para ficar bonito assim, para acordar vocês. Não, brincadeira. Por que Moisés, ao descrever a história da criação, não falou no princípio criou Yahweh os céus e a terra? Ele usou uma palavra diferente. A palavra que ele usou foi Elohim. E se você pegar uma chave bíblica, mesmo em português, melhor seria em hebraico. E então fazer uma análise desta palavra no Antigo Testamento, você irá perceber que todas as vezes que Deus se relaciona com as nações, Ele se relaciona pelo nome Elohim. Qual é a relevância disso para a obra missionária? O Deus Criador e o Deus Redentor é um Deus universal, não é um Deus particular, não é o Deus dos hebreus, como havia Baal e havia tantos e tantos outros deuses naquela região do mundo, e então Moisés estivesse dizendo, aqui está a minha versão da origem do universo na versão de Yahweh. O que ele está dizendo é, esse Deus que criou os céus e a terra é o Elohim, que se revela a Israel como Yahweh, mas que tem interesse e ação universais
para todas as nações. O Deus Criador, o Deus Redentor, é um Deus universal, que desde o início planejou o resgate das nações. A nação de Israel pensou assim: Deus nos escolheu e rejeitou os outros, nós somos especiais, e eles se vangloriaram disso. Quando na verdade o papel de Israel era um papel de sacerdócio perante as nações, para que Deus pudesse cumprir as promessas que havia feito a Abraão, de que em Abraão e no seu descendente todas as nações da terra seriam abençoadas. Então, meus amados irmãos, missões na Bíblia não é assim baseado num punhado de versículos, mas é baseado em toda a história da revelação de Deus, fartamente demonstrada que o objetivo primário de Deus é salvar pessoas de todas as nações. Não foi assim: os judeus rejeitaram, então Deus disse: tá bom, já que eles rejeitaram, eu vou abrir para os outros e eles podem vir. Alguns textos até do Novo Testamento, se a gente ler superficialmente, vai dar essa impressão. Mas o apóstolo Paulo diz: não, a minha ação missionária se baseia solidamente nas Escrituras. A Igreja Presbiteriana do Brasil não faz missões porque é bonito, ou não faz missões porque ela quer crescer, ela não faz missões porque é interessante, ela faz missões porque ela entende pelas Escrituras Sagradas que a obra de anunciar o Evangelho é uma obra que cabe a ela, revelada nas Escrituras. E a semelhança do apóstolo Paulo, nós temos que ter a coragem, o entusiasmo e o vigor para fazermos a obra pioneira. E para finalizar, vamos lá, também ainda no versículo 21, depois que ele diz: antes como está escrito, ele faz então a citação de Isaías e diz: hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito. Então, o meu primeiro princípio foi: sem esforço não se faz missões. Segundo, sem as Escrituras não se faz missões. E terceiro, sem convicção não se faz missões. Trabalho pioneiro não é fácil, em hipótese alguma. Você pode estar num local ali anos a fio, sem obter os resultados que você gostaria de obter. E quando a gente trabalha na Amazônia com animistas, uma das características do animismo, há duas características de animistas que me chamam muita atenção. Primeiro, eles são fatalistas. E segundo, eu tenho a impressão que eles estudaram com os filósofos existencialistas da Europa, porque não é possível como eles são existencialistas. E além de ter uma cultura extremamente pragmática, se um indígena, sem generalizações obviamente, imaginar que ele pode obter algum benefício por uma suposta conversão, ele vai supostamente se converter para receber aquele benefício, porque na sua religiosidade é assim que você faz, você manipula e engana os espíritos. A religiosidade dos povos Tupi-Guarani com os quais eu trabalho, você engana os espíritos, você tem que ser mais esperto do que os espíritos. Por exemplo, se um rapaz sai para caçar e eu, sem conhecer muito a cultura, cair na bobagem de perguntar o que ele pretende caçar e matar naquele dia, ele jamais vai dizer para você o nome da caça que ele quer matar. Então, se ele está indo para matar um veado, ele não diz assim: eu estou indo matar um veado. Ele vai dizer para você: eu estou indo matar um rato. Por quê? Porque na religiosidade dele, ao pronunciar a palavra veado, ele chama a atenção do mundo espiritual e os espíritos poderão atrapalhá-lo na caçada do veado. Então toda a religiosidade dele é para manipular e poder se safar desse mundo tenebroso dos espíritos que controlam a vida humana. E eu sei que eu estou falando isso e vocês estão pensando assim: parece com umas coisas que a gente tem ouvido por aí, até em igrejas supostamente evangélicas, não é? Essa manipulação do sagrado para obter benefícios, muito comum. Quando eu vejo determinado movimento hoje nas igrejas evangélicas, eu que trabalho há tanto tempo com animistas, eu digo: animismo puro, não é? É uma forma animística de entender as Escrituras,
quando você diz assim, na sua palavra. Às vezes a gente vai lá no norte, é muito comum, no norte e no nordeste, você entra numa cidade e está dizendo, essa cidade é do Senhor Jesus. E a impressão que a gente tem é que as pessoas acreditam que pelo muito repetir a frase, aquilo se realizará. Então se você disser assim continuamente, essa cidade é de Jesus, a cidade vai se tornar de Jesus. Se você disser, eu declaro, eu reivindico, eu recebo um carro zero 2016. As coisas vão acontecer. Isso é religiosidade animística, isso é a religião da Amazônia. E nós temos que lidar com isso e dizer para eles, olha, não é assim que a gente se relaciona com Deus. Deus é um ser pessoal, bondoso, maravilhoso, e Ele é poder, Ele é soberano. Nós é que somos os necessitados da história, não é Deus não. Nós é que somos os pecadores que carecemos da graça, da misericórdia de Deus. Ele é um ser soberano e absoluto. Então os indígenas, por essa religião, às vezes ouvem o evangelho, dão a impressão de que estão firmes e crentes, e de repente, bum, cai tudo. Lá onde nós estamos, por exemplo, nós já começamos a igreja, temos culto 3 vezes por semana, mas quando a gente sai para Belém de folga, ou para algum tratamento de saúde e volta, está todo mundo descrente. Aí eu digo, afinal de contas, vocês são crentes do missionário Norval ou de Jesus? Aí eles dão risada. Eu digo, Jesus não tira folga. Jesus não tira férias. Quando o missionário não está aqui, Jesus continua. E é a Ele que vocês servem. E foi Ele quem transformou a vida de vocês. Então, às vezes, eu confesso, amados irmãos, que a gente chega no campo, para em determinados momentos e diz, eu gastei a minha vida toda. Eu estou chegando a 28 anos de trabalho. Ai de quem receber um órgão meu. Eu sou doador de órgãos e não sei o que mais lá, pela identidade. Ai do camarada que receber qualquer coisa minha. Porque fígado estourado e outro, eu não posso doar sangue. Eu não posso, ninguém pode receber uma unha minha, se for o caso. E isso não é para dizer assim, tadinho do bichinho. Eu só estou dizendo essas coisas para mostrar que em determinados momentos você olha no campo missionário, e se você não tiver essa convicção do apóstolo Paulo, assim, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, hão de compreendê-lo os que nada ouviram a seu respeito. E você disse assim, não, Deus me trouxe aqui eu vou ficar, com resultado ou sem resultado, aqui eu vou ficar, e eu vou ficar até o final, para que o nome de Deus seja glorificado no meio dos povos indígenas, no meio dos ribeirinhos e no meio dos outros povos menos evangelizados do nosso país. Sem esforço não se faz missões, sem as escrituras não se faz missões, sem convicção não se faz missões. Que Deus nos abençoe e que nos dê a firmeza que o apóstolo Paulo tinha, sem sombra alguma de dúvida quanto à natureza do evangelho e quanto à urgência da obra evangelística, mas que Deus nos dê também o empenho, o esforço, a paixão, a dedicação desse homem incansável, que dizia, eu faço de tudo, eu esmurro o meu corpo, eu faço tudo o que eu puder para ganhar pelo menos alguns. Sejamos gente assim, meus amados irmãos, esforçada, corajosa, disposta a viver para o Senhor. Não apenas assim agradecer a Ele por ter nos salvado, mas nos juntarmos a Ele nesse exército que sai pelo mundo, resgatando pessoas do império das trevas e transportando-os para o reino do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe.